todos nós aqui sabemos que para mudar um padrão que foi estabelecido não é fácil. É desafiador. Por quê? Porque aquele padrão agora se tornou algo comum na nossa vida. É algo que está enraizado agora. É algo que se tornou familiar. Um padrão de estimação. Então, para onde a gente vai, a gente leva ele. Então, tudo está girando em torno daquele padrão. E aí a palavra vem, então, ela vem como esse holofote, ela coloca luz nas nossas trevas. E ela mostra para mim e para você, ó, Gabriel, esse padrão é antibíblico. Esse não é o padrão original. Esse não é o padrão que eu criei para que você seguisse. Esse não é o plano que eu tenho. E aí ela vai nos norteando e nos levando ao plano correto, ao entendimento correto, ao entendimento alinhado. Senhor, Deus santo e poderoso, meu Pai, que alegria poder estar aqui, Senhor. Nessa reta final de ano, meu Deus, aonde temos intensificado mais, temos, meu Deus, buscado, plantado, meu Pai, rompido, Senhor, com crenças que temos identificado. Louvado seja o Teu nome, porque temos a oportunidade, Senhor, de terminar 2025 no mais alto nível. Temos tido a oportunidade de crescer. Temos tido, Senhor, a oportunidade de avançar. Temos tido, meu Pai, a oportunidade de ir para níveis superiores, para níveis maiores. Meu Deus, e nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui tem nos sustentado, até aqui tem nos guiado, nos conduzido. Até aqui, Senhor, tem nos direcionado. Quantas palavras, quantas mensagens que o Senhor tem mandado para nós, para que possamos nos levantar, nos posicionarmos, para que possamos, Senhor, ajustar. Ó meu Pai, para que possamos fazer uma risca no chão e não mais aceitar situações, não mais aceitar, Senhor. Ó meu Pai, um padrão de mentalidade, um padrão de visão, de comportamento. Então o Senhor tem nos dado a oportunidade de romper, de avançar. E louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada mensagem, por cada palavra. E eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai, que nós estamos caminhando para uma reta final de ano de vitórias. Dias vitoriosos. Dias, meu Deus, abençoados. Dias, meu Pai, de crescimento. Dias, meu Senhor, de avanço. Dias de progresso. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, que nada vai permanecer do mesmo jeito. Eu creio, meu Pai, que esses problemas que nos acompanhou, eles em nome de Jesus ficarão nesse ano. E assim, meu Senhor, como meu Pai foi dito ao povo na travessia do mar, que aqueles inimigos nunca mais eles os veriam. E é exatamente isso que aconteceu, Senhor. E eu creio, meu Pai, que essas situações, esses problemas, nós nunca mais os veremos, Senhor. Eu creio, meu Deus, que nós estamos entrando, meu Pai, num novo tempo, numa nova era, numa nova estação. E é por isso, meu Deus, que nós não podemos, Senhor, perder tempo com coisas pequenas, miseráveis. Coisas, meu Deus, que não nos leva, meu Pai, a um rompimento, a um avanço. Por isso, meu Deus, que eu oro e eu peço, meu Pai, nos dê discernimento, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a ver, Senhor. Se há coisas, meu Deus, que ainda tem sido um atrapalho, um empecilho do Senhor agir, do Senhor operar em nossas vidas, eu peço, meu Pai, nos mostra, Senhor. Nos dê discernimento, nos dê clareza. Meu Pai, coloque luz nas nossas trevas. Ilumine os olhos do nosso coração, Senhor. Meu Deus, para que em nome de Jesus nós não venhamos, meu Pai, perder tempo, perder vida, não. Mas que dia após dia, Senhor, possamos nos manter, ó meu Deus, alinhados, com o coração alinhado, Senhor, com uma vida alinhada,
Meu Deus, como nós ouvimos hoje, pregamos hoje, Senhor, atualizados com o Senhor, e não atualizados com tudo que representa esse mundo, não, mas atualizado com o Senhor, atualizado, meu Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder, e nós sabemos, meu Senhor, que o ano, meu Deus, vai terminar, e esses problemas que temos, meu Deus, lutado, guerreado, também vão cessar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, venha ao encontro de cada um, encha-nos da Tua presença, encha-nos, meu Pai, da Tua unção. Eu peço, Senhor, assuma a direção dessa reunião. O altar é seu, a igreja é sua. Fale profundamente aos nossos corações. Meu Deus, que cada período, cada minuto, cada segundo, Senhor, que estivermos aqui, cada liderança, cada, meu Deus, obreiro, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que todos, meu Pai, todos nós sejamos conduzidos, meu Senhor, pela Tua presença, seja numa pregação, numa oração, em tudo, Senhor. Até porque, meu Pai, que sentido faz nós estarmos aqui e o Senhor não estiver aqui? Livra-nos, meu Deus, de uma insanidade dessa. Livra-nos, meu Pai, de estarmos num lugar onde a Sua presença não estiver. Meu Deus, eu oro, peço, passa com Teu sangue sobre nós, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, encha-nos da Tua presença e que tenhamos, meu Pai, um período, que tenhamos, meu Deus, uma madrugada, uma quinta, sexta, um final de semana, um final de ano, de muita glória, de muito crescimento, de muito avanço para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que toda situação contrária caia por terra, toda opressão, toda retaliação, toda a carga do mal, tudo que vem, meu Pai, para minar as forças, que vem para achatar, o que vem, meu Deus, para destruir, que vem, Senhor, para amarrar a nossa vida, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, Tu a condenarás. É o que nós cremos, meu Pai, é o que nós possuímos para a nossa vida, e temos a certeza, Senhor, que esse momento, meu Pai, esse período, essa casa firme, será um divisor de águas em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te amamos, nós Te louvamos e nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: essa unção desse vinho novo, diga, está jorrando sobre a minha vida. Diga: esses últimos dias serão dias poderosos em nome de Jesus. Você crê nisso? Assim será. Sente-se, por favor. Muito boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Que todos possam estar bem. E o que não estiver bem vai ficar bem em nome de Jesus. Bom, hoje Deus nos mandou uma palavra muito oportuna para esses últimos dias. Aliás, se nós fazermos um balanço das palavras que o Senhor tem nos enviado, desde antes do mês de dezembro, nós podemos observar que são palavras que têm nos levado a um ajuste, que têm nos levado a reorganizar algumas coisas, que têm nos levado a arrumar. Então, há um mover. O mover da organização, o mover do alinhamento, o mover de colocar a casa em ordem. E é por isso que nós não podemos ficar de fora. Porque uma coisa é o que a gente sempre fala: se nada mudar, nada mudará. E as mudanças mais expressivas, elas sempre vão começar de dentro para fora. E quando muda dentro, vai mudar fora. Quando a palavra entra no profundo do nosso coração, não tem como mais se manter do mesmo jeito.
Eu nunca encontrei uma pessoa onde a palavra entrou como verdade e a vida dela ficou no mesmo lugar. Até porque isso não existe. Aonde a palavra entra, e quando ela entra como uma verdade absoluta, nós começamos a ver mudanças. Mudanças que elas começam no caráter, na visão, consequentemente no comportamento. Então tudo vai sendo mudado. A pessoa, e todos nós chegamos assim, contaminados, com padrões de pensamentos errados, com comportamentos errados. Mas conforme nós fomos deixando a palavra entrar, conforme nós fomos permitindo que a palavra ela fosse entrando no nosso coração, então aquilo que estava contaminado, bagunçado, aquilo que estava fora do padrão bíblico, agora aquilo vai sendo reorganizado. Aquilo vai sendo alinhado conforme desde o início foi criado para ser. Quando nós vamos para Gênesis, ali nós entendemos como fomos criados para ser. O modo de pensar, da maneira como devemos agir, está tudo lá. Mas ao longo começando por Adão, obviamente, e aí se estendendo até nós, então, a maioria, para não dizer todos nós, viemos de um contexto bagunçado. Então ali muita coisa entrou. Fomos sendo atualizados, reprogramados, com o padrão mental que eram dos nossos pais, que eram dos nossos avós, que pertenciam aos nossos bisavós, e assim, né, sucessivamente. Então ali foi incutido em nós uma ideia, um sistema, um padrão. E a Bíblia vai nos ensinar e vai nos mostrar que com a presença de Deus, tudo aquilo que estava contaminado, errado, bagunçado, agora nós temos a oportunidade de incutir em nós um novo padrão, um novo estilo de visão, um novo estilo de mente, um novo estilo de comportamento, um novo estilo no vocabulário. E assim segue. Só que isso não acontece enquanto nós não permitirmos que a palavra entre. Porque todos nós aqui sabemos que para mudar um padrão que foi estabelecido não é fácil. É desafiador. Por quê? Porque aquele padrão agora se tornou algo comum na nossa vida. É algo que está enraizado agora. É algo que se tornou familiar, um padrão de estimação. Então, para onde a gente vai, a gente leva ele. Então, tudo está girando em torno daquele padrão. E aí a palavra vem, então, ela vem como esse holofote, ela coloca luz nas nossas trevas. E ela mostra para mim e para você, ó, Gabriel, esse padrão é antibíblico. Esse não é o padrão original. Esse não é o padrão que eu criei para que você seguisse. Esse não é o plano que eu tenho. E aí ela vai nos norteando e nos levando ao plano correto, ao entendimento correto, ao entendimento alinhado. E toda vez que a palavra vem, ela vem com uma porção de graça, uma dose maior de graça, para que então possamos praticá-la, para que possamos executar com essa palavra, para que possamos ir lá e organizar e reparar, ajustar, fazer o que é necessário, mesmo contra a nossa vontade. Mas agora nós temos esse entendimento, ó, agora eu sei que sei. Agora eu tenho clareza quanto a esse assunto aqui. Agora eu não posso dizer mais que eu sou ignorante, porque agora eu alcancei esse nível de discernimento. Agora eu sei que isso aqui não é bom. Então aí a palavra vem, nos mostra e nos dá essa graça, para que possamos arrancar isso da vida. Mas a gente sabe que todo lugar vazio é um lugar.
não é só tirar um padrão, não é só arrancar uma visão de vida, uma perspectiva de vida. Então, eu tiro, mas eu também coloco. O quê? Agora o padrão que a Bíblia me ensina. Eu tirei o padrão que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com alguém, para agora colocar o padrão que a Bíblia está me mostrando. Então, conforme nós vamos seguindo dessa maneira, que é o que a gente pregou agora há pouco, é aonde nós então estamos sendo, diga assim comigo, ó, atualizados com Deus. Então, todo ser humano ele precisa de atualizações. Ele busca por isso. Nenhuma pessoa fica sem se atualizar em algum sentido. Está todo mundo buscando uma atualização espiritual, financeira, profissional, conjugal, familiar, na saúde. As pessoas estão buscando. Mas a pergunta é, estão buscando, que aí eu posso trazer a palavra da semana passada, em qual fonte? Porque o problema não é buscar, mas que fonte que eu estou buscando? Que aí que é o grande problema. As pessoas nessa ânsia de buscar por um resultado imediato, né, por uma virada, pulando processos, pulando etapas, elas vão se precipitando e elas vão buscando em lugares que apresentam uma facilidade, mas não apresentam o processo. Apresenta uma facilidade, mas não apresenta a mudança. Mudança de mente, mudança de caráter. Estão entendendo ou não? E assim segue. Então, quantas pessoas que elas estão buscando atualizações, mas em fontes erradas. E quando nós aprendemos que nós precisamos buscar nisso, essa atualização, que é uma renovação da mente, uma renovação na visão, uma renovação no nosso modo de se comportar. Ou seja, é uma renovação completa. Ainda eu dizia agora mesmo, né? Você pega um aparelho, por exemplo, um celular, um computador, eles precisam de atualizações. Para que um celular ele pede atualização, por exemplo? Para reparar algumas situações. Para tirar uns bugs, né? Que aquele aparelho, aquele sistema ainda tem. Então ali ele passa por uma atualização para melhorar, para deixar às vezes o aparelho mais ágil. Um computador, por exemplo, tem que fazer uma limpeza nele ali, uma formatação. Para quê? Para tirar os vírus, para arrancar o que não serve, o que está travando, o que está impedindo que aquele sistema rode, né, com fluidez. Aí eu peguei esse exemplo e vamos trazer aqui para a vida. É a mesma coisa. Enquanto nós não somos atualizados por Deus, nós vamos encontrar em nós muitos sistemas que só servem para atrasar a nossa vida. Que só serve para nos levar a um estado medíocre, miserável. Aí muitas vezes nós temos até o desejo de, sabe, não, eu quero que minha vida flua, eu quero que a coisa avance, eu quero ver essa fluidez. Mas por falta dessa atualização interna, que a palavra vem para fazer isso, não tem como. Com certeza aqui, você já teve a experiência, por exemplo, seja num computador ou num celular, você precisava que ele fosse ágil e ele travava. O computador estava ali resolvendo uma situação, numa reunião, e tudo o que você precisava é que ele não parasse em momento nenhum. Quem já passou por isso? Já? É ruim, não é? É péssimo. No momento que você mais precisa, ele resolve parar. Quando não aparece lá que do nada ele vai atualizar e é uma atualização que é horas atualizando que por fim não resolve nada. Volta pior do que estava. Então, se tratando dessa maneira mais natural possível, a gente não gosta. Você olha para aquilo e você fala, agora que eu preciso? Pois é.
Então, quantas vezes alguns têm seguido assim na vida? No momento que tem tudo para avançar, que tem tudo para crescer, para explodir, ele trava. Ele não vai. Por quê? Porque há contaminações que são como âncoras, só estão puxando para baixo. E se você, por exemplo, se já foi num rio, no mar, e usou uma âncora ali, literal, a sensação que dá é que a embarcação ali está se movimentando. Você já passou por isso, já ou não? A sensação que dá é que você saiu do lugar. Mas quando você para ver, você está no mesmo lugar. Tem gente assim na vida. A sensação que ela tem, não, a coisa está indo, está avançando, e não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Mas quando ela para analisar na essência da coisa, na raiz, ela não saiu do lugar. Épocas como essa, dezembro, é uma época excelente que todos nós precisamos parar e fazer uma autoanálise da vida. Pegando de janeiro até o presente momento de 17 de dezembro. Eu avancei, eu cresci, estou evoluindo, ou eu só tive a sensação que eu estava indo, mas quando eu paro para ver os meus resultados, eu estou vendo que eu estou parado no mesmo lugar. Porque tem pessoas assim. Por isso, então, que a palavra vem, então é o que eu disse há pouco e torno a repetir, nós estamos vivendo um mover. O Senhor nos chamando para que possamos parar e alinhar tudo que tem que ser alinhado antes do ano virar. Porque ainda nós estamos em 2025. Ainda, até dia 31, nós teremos a oportunidade de provar desse vinho novo. Só que isso não acontece se o odre não é renovado. Senão há uma mudança no coração, na mente. Então nós temos aproveitado muito bem cada palavra que tem vindo. Ainda uma palavra que tem muito forte, dentre tantas, foi a própria palavra de domingo. Ali você vê Deus chamando as famílias a uma organização. Você vê Deus chamando as famílias a parar e a botar os pingos nos is e a organizar e ajustar e alinhar. Porque nós sabemos que uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte. Então, a palavra tem vindo e o Senhor tem nos levado a reparar as coisas que muitas vezes a gente ignorou, deixamos passar. Mas é interessante que a palavra vem e ela vem para mostrar para nós, olha, sabe o que você deixou passar? Sabe isso que você ignorou, que você disse que não era para você? Pois bem, estou voltando com a palavra para mostrar que é para você e eu estou te dando graça para você organizar isso aí. É dessa maneira que o Senhor trabalha conosco. Por isso que nós precisamos permitir que o Senhor, de fato, vai nos atualizando. E aí, quando você vai para a Bíblia, eu poderia trazer várias e várias passagens, mas ainda, quando você pega aqui João 15, deixa eu ler João 15, versículo 1, diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Diga assim comigo, ó, para que produza ainda mais. Então você vê que quando há uma ligação, quando há uma junção, quando nós estamos ligados nessa videira, qual que é a tendência? Diga assim comigo, ó, produzir mais frutos. De novo, produzir mais frutos. Quando você pega um ramo de uma árvore e você tira dela, conforme os dias vão passando, aquele raminho que você tirou, ele vai secando. Por quê? Porque ele não está recebendo os nutrientes necessários para que ele continue verdinho ali, etc. Então, quando você pega essa analogia e traz para a vida, é a mesma coisa.
Quando nós nos separamos da videira verdadeira que é o Senhor, deixamos de frutificar, deixamos de avançar, deixamos de crescer, deixamos de viver cada promessa que o Senhor prometeu a nós. Vamos deixando. Vamos entregando tudo e nos afastando ainda mais. Então veja que conforme nós estamos ligados a essa videira, que cabe perfeitamente com o assunto do culto de hoje, atualizados com Deus, porque se você está ligado a essa videira, você vai recebendo diariamente essa atualização. Mas quando você não está ligado a essa videira, não tem o que fazer. Qual que é a tendência? Secar. E nessa videira é a oportunidade que nós temos de ser podados. Então, que cabe essa atualização. De tempos em tempos, a palavra vai vindo e a gente vai entendendo coisas que, por exemplo, a gente ia mantendo, que agora a gente tem um entendimento que, não dá para manter mais. Um comportamento, uma atitude, algo da nossa vida. Então, a palavra veio, a gente cresceu, e o Senhor vem e dá uma podada aqui. Outra podada ali. É a poda do crescimento. Ali é o Senhor deixando claro para mim e para você, para essa vida que você quer, para esse nível que eu quero te levar, isso aqui não cabe mais. Esse estilo aqui, esse comportamento não funciona. Então o que eu preciso fazer? Podar. Vamos tirar. Isso aqui é bom, mas precisa ser refinado. Vamos melhorar isso aqui. Então, a palavra ela vai vindo e o Senhor vai nos mostrando a importância de estar totalmente ligado à videira, para que possamos produzir frutos. E é muito interessante que a Bíblia fala sobre isso, que nós podemos, no mínimo, produzir um fruto novo por mês. No mínimo. Crescer mês após mês. Avançar mês após mês. Então, aí é onde que a gente tem que parar, olhar e perguntar para nós, espera aí, eu vim crescendo de janeiro para cá? Eu vim produzindo frutos novos a cada mês? Se eu fizer um balanço aqui, o que está pesando mais? O que é negativo ou o que é positivo? Vamos lá. 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Agora, olha isso aqui, permaneçam em mim. Vamos juntos? Permaneçam. Vamos lá, só quem está acordado. Diga, permaneçam em mim. E eu, o que, gente? Em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, diga assim comigo, a menos que permaneçam em mim. Quantas pessoas que ao longo desse ano deixaram de produzir grandes frutos? Por quê? Porque ainda preferiram seguir o próprio método. Decidiram seguir aquilo que a cabeça dele estava apresentando a ele. Aquilo que os sentimentos estavam ditando a ele. Decidiram seguir o padrão que aprendeu com alguém. Decidiram seguir a voz que o noticiário disse. E quantas pessoas, então, que deixaram de viver a grandeza de Deus? Por quê? Porque em vez de ser atualizado por Deus, foi atualizado pelo mundo. Ainda eu dizia no culto agora mesmo, há pessoas que, infelizmente, dentro da igreja, se você perguntar assim para ela, qual que é a novela que está passando? Ela está na ponta da língua. Se você perguntar a ela, qual que é o cantor, sei lá, sertanejo, pop, rock, funk, não sei, que está aí explodindo, a pessoa sabe. Não, é o cantor tal, a cantora tal. E a música, está na ponta da língua. Se bobear, faz até a dancinha. Aí você pergunta para ela, qual foi o culto de domingo? O que o Senhor... não, tá bom, domingo está muito longe, né?
que Deus falou na segunda-feira? Deus falou que a gente tem que ser forte e corajoso. Tá, mas só isso? Qual que é a essência da mensagem? Quando não, a pessoa fala assim, ela vai tentando, chega... Quando ela vê que não tem mais para onde correr, me deu um branco. Então, mas a música do cantor de tal não te deu um branco, não? A novela, a minissérie, a série, isso e aquilo. Então, as pessoas, hoje em dia, elas estão sendo atualizadas, mas pelo mundo. Então, o mundo vem, dita uma regra, e, infelizmente, algumas pessoas seguem. Elas tomam aquilo como verdade. E é por isso que você vê pessoas que têm um potencial frustrado, tem tudo para crescer, mas não vai. Tem tudo para avançar, mas não avança. Por quê? Porque ela tomou a decisão de não estar ligado à videira. Porque nós acabamos de ler, conforme eu estou ligado a essa videira, o que eu estou produzindo? Frutos. Não está dizendo que não vai ter guerras, que não vai ter enfrentamentos. Vai ter, isso aí é normal, faz parte da vida. Para a gente não é nem novidade. Estranho para nós seria não ter guerra. Estranho para nós seria não ter enfrentamentos. Não, peraí, estou tendo, isso é um bom sinal. Quanto maior a guerra, maior a vitória. Quanto maior o gigante, maior o testemunho. E assim por diante. Então, conforme nós estamos ligados, conectados, atualizados a essa videira, a gente está produzindo frutos grandiosos. Sim, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, quem permanece em mim e eu nele, quem permanece em mim e eu nele, é Jesus falando. Quem permanece em mim e eu nele, diga comigo assim, diga, produz pouco fruto. Produz o quê? Apareceu aí. Diga, produz, diga muito fruto. Com fé agora, diga, produz muito fruto. Vamos parar aqui um pouquinho. Traga a sua consciência aí. Vamos fazer um balanço agora, rapidinho aqui. Vamos pegar de janeiro até o presente dia. E vamos ampliar. Você como mulher, marido, mãe, esposa, filho, patrão, funcionário, cidadão. Faz um balanço aí. Então, lá na sua casa, você pode dizer que nesse ano você vem produzindo muitos frutos? Você como uma mulher agindo de modo sábio, sendo a guardiã da sua casa, edificando a sua casa, trazendo ali a presença do Espírito Santo para mais perto, fazendo do seu lar um cantinho do céu, porque isso é produzir frutos, e muitos frutos. Você como um homem, marido, você pode dizer que você ao longo desse ano tem produzido muitos frutos? Lá na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, amando, protegendo, sendo essa fronteira, sendo esse escudo, se levantando ali, dando ordens ao mundo espiritual. Enfim, no seu trabalho, você vem produzindo muitos frutos, seja um funcionário excelente ou um patrão excelente. Então, esse versículo aqui, ele é a resposta para muitas coisas. Porque quantas pessoas que elas vão olhando para a vida e elas não estão vendo esses grandes frutos, que talvez elas até esperaram por isso. Elas querem esses frutos. Mas o porquê então não estão produzindo esses frutos? A gente sabe a resposta. Será que está ligado à videira realmente? Será que está tomando da fonte correta? Se alimentando da fonte correta? Sim, vou ler de novo o versículo 5.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Videira, ramo. Então, é uma ligação. Quem permanece em mim e eu nele, eu permaneço em Deus e Deus permanece. Então, eu vou guardar a palavra no profundo do meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Vou buscar por discernimento, por temor, tremor. Por quê? Porque eu quero estar ligado a essa videira. Então, se eu olho e eu estou vendo aqui, peraí, a minha vida não está produzindo muitos frutos. Por quê? O que está impedindo? O que está impedindo desses ramos serem totalmente alimentados por essa videira? Qual que é o processo ali, qual que é o caminho que está, às vezes, sendo desviado, se perdeu no caminho? Então nós precisamos parar e buscar por essas respostas, porque o ano não acabou e Deus tem mandado mensagens para nós, para que de fato possamos parar e organizar. E alinhar o que é necessário. Por quê? Porque Ele quer abençoar. Olha, a palavra do ano que vem é extraordinária. Mas é uma palavra que ela vai te levar para rompimentos explosivos. Pronto, te dei uma dica. Segredo, não conta para ninguém, tá? Mas a base é esse ano. A base da palavra profética do ano que vem é desse. A capacidade de renovar o odre, de ajustar, de alinhar, de cumprir com ordem simples. Então, eu preciso parar, peraí, o ano não acabou, dá para mudar, dá para organizar. Deixa eu ver, eu venho produzindo muitos frutos. Frutos internos, frutos externos, ou não. Então, se eu não estou produzindo, será que eu realmente estou ligado a essa videira? Como eu achei que eu estaria? Será que eu estou tendo a capacidade de cumprir com ordem simples? Será que eu estou tendo a capacidade de fazer coisas básicas que muitas vezes vai contra a minha vontade, mas é aquilo que o Senhor está requerendo de mim? Porque todos nós sabemos que cada momento da vida te exige algo. Te exige um posicionamento, uma postura. E quando nós não entregamos a resposta certa para aquela fase da vida, é aonde nós perdemos, somos envergonhados, somos humilhados. Por quê? Porque nós não paramos para dar a resposta certa. Porque às vezes faltou discernimento, faltou visão, faltou sabedoria, faltou coragem, faltou um posicionamento mais firme. E quando você pega a essência de tudo isso, é onde você encontra, peraí, eu não estou ligado à videira. Eu não estou ligado à fonte da vida. Porque foi nos dado espírito de covardia? Sim ou não? Hã? Não. De timidez? Não. De desequilíbrio? Não. Foi nos dado espírito do quê? Coragem, que mais? Ousadia, poder, e dentre vários. Então, quando eu olho para a minha vida, eu não estou vendo tudo isso. Então, peraí, eu estou pegando algo que não vem do alto. Eu estou possuindo um espírito que não provém de Deus. Eu estou bebendo de uma fonte que essa fonte não está produzindo vida, coragem, ousadia, não está me dando visão, não está me dando discernimento, não está me dando clareza. Quem está entendendo, por favor? Então é aonde que eu paro, opa, peraí, já que eu só tenho o que eu tolero, não vou tolerar mais. Eu não posso aceitar isso aqui mais. Porque se eu paro, se você para, e se nós fazemos um balanço de 2025, e se chegamos à conclusão que nós não produzimos grandes frutos, então isso tem que despertar em nós uma boa revolta, porque o ano não acabou. Mas vamos lembrar que, sem ser a próxima quarta, na quarta seguinte, por esse horário,
já estaremos caminhando para o final do ano. Os últimos minutos de 2025. Então nós temos aí 2 semanas, vamos colocar assim, para parar e ajustar e alinhar tudo que é necessário. Então, se a palavra vem, o Senhor nos dá graça. Diga, eu tenho graça para organizar, diga, para ajustar tudo que é necessário. Pastor, tem coisas que eu não sei ainda, o que eu faço? Senhor, me mostra. Essa é uma oração que eu faço quase que todo dia. Senhor, me ajuda a enxergar, Senhor. Lembra que o que o Bartimeu pediu para Jesus? Eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Porque quando nós temos a capacidade de enxergar, já é um passo já. Então ali a gente já estamos caminhando no rumo certo. Porque a pior coisa que tem é ser um cego na vida. Não estou dizendo fisicamente. Porque o cego muitas vezes é aquele que não quer ver. A coisa está ali, mas ele está ignorando. E esse tem sido o problema de muitas pessoas. Por falta de estar ligado à videira correta, à videira verdadeira, elas estão se contaminando. Elas estão se atualizando com aquilo que o mundo está apresentando a elas. E todos nós sabemos que está cada dia cada vez pior. Os noticiários são uns piores do que os outros. As matérias são umas piores do que as outras. Então, se nós não estamos pautados pela palavra, porque, veja bem, uma novela dá a você esperança? Sim ou não? Um noticiário te dá esperança? Um filme pode ser o mais lindo que for. Não dá. Agora, se tem algo que nos enche de esperança, é a palavra. Se tem algo que nos enche de energia, de coragem, de força, de vigor, é a palavra. Então, peraí, por que eu não vou manter ela perto de mim? Aquecendo o meu coração, aquecendo a minha vida. Então não adianta, tudo são decisões. Então nós estamos tendo a oportunidade, nessa reta final de ano, de estarmos ainda mais ligados a essa videira. Sendo reprogramados por Deus e não pelo mundo. Sendo atualizados por Deus e não pelo mundo. Porque, como eu disse, quando nós estamos ligados a essa videira, é a fonte de vida. Então essa videira vai dar a nós discernimento, visão, clareza, força, vigor, energia. Vai nos dar tudo. Tudo o que nós precisamos. Agora, versículo 6. Quem não permanece em mim, olha isso aqui, é jogado fora como um ramo imprestável. Diga assim comigo, e seca. Gente, quantas pessoas estão secando em vida? Agora, o pior, dentro da igreja. Ela está tendo a oportunidade de estar ligado a essa videira, mas ela tomou a decisão de ser um ramo imprestável, de seguir os seus próprios padrões, de seguir a sua própria crença, os seus sistemas. Entendeu ou não? Por quê? Porque ela colocou algo na cabeça dela, então aquilo para ela é verdade e acabou. Você já conversou com alguém mostrando uma verdade para aquela pessoa, mas ela bateu o pé e disse, não, você está errado. Você já teve essa experiência? É horrível. Você sabe que aquele caminho que a pessoa está trilhando vai dar errado, ela vai quebrar a cara, vai trazer prejuízo para ela, para a casa dela, para a família dela. Aí você vai, conversa, fulano, essa daqui, esse é o padrão, esse é o jeito certo, essa é a maneira certa de viver, de lidar com isso aqui, não vai por esse caminho, eu já passei por aí, eu sei do que eu estou te falando, mas a pessoa insiste em permanecer naquilo.
Você já teve essa experiência, você sabe a dor que causa isso em nós. E quantas pessoas que estão assim? Deus vem, Deus fala, a palavra fala, mas ela decidiu ser um ramo imprestável. Ela se desconectou da videira. Ela decidiu ser atualizada pelo mundo e não por Deus. Então aquilo que o mundo fala tem mais poder sobre a vida dela. Aquilo que os sentimentos estão falando tem mais poder, tem mais influência, tem mais autoridade. Por quê? Porque a pessoa cai nesse que a gente acabou de ler. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Olha aqui, ó, esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas é interessante isso aqui. Conforme a gente vai lendo, você vê Jesus falando por várias vezes, se permanecerem, se permanecerem. Olha, se vocês permanecerem em mim, se permanecerem. A gente já leu aqui várias vezes. Então o Senhor, Ele insiste para que possamos permanecer nele. Aí alguns pensam assim, não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. É verdade. O Senhor deixou claro, olha, eis que coloco diante de você o caminho da bênção e da maldição. Mas Ele nos dá uma dica. Escolham, pois, a vida, para que você e os seus filhos vivam. Para que você e a sua casa. Porque nós sabemos que a Bíblia é um livro geracional. Deus é um Deus de gerações. Então Ele não quer que nós venhamos nos perder e muito menos os nossos descendentes. Por isso que Ele nos chama a ajustar e a tomar a melhor decisão. Escolham, pois, a vida. Escolham estar ligados à videira. Então, 7. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, diga assim comigo, e isso lhe será o quê? Concedido. Percebe que é condicionado a algo? O seu pedido é condicionado a algo. Ao quê? A que a palavra permaneça. Porque quando a palavra permanece, ela gera credibilidade em nós. No mundo espiritual, principalmente. Lembra quando Satanás se apresentou ao Senhor falando sobre Jó? Você lembra do diálogo? Lembra ou não lembra? Você vê que Satanás, ele sabia quem era Jó. Homem temente, obediente, íntegro. Ele sabia. Então, aquele estilo de vida que Jó decidiu viver, gerou a ele credibilidade. Credibilidade no mundo espiritual. O mundo espiritual reconhecia quem ele era. Sabe, eu costumo dizer que o mundo espiritual sabe quem somos. Nós podemos tentar disfarçar, cirandar, nos maquiar e assim por diante. Não adianta. O mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual, ele sabe dizer se nós temos autoridade contra ele ou não. Devido ao nosso estilo de vida, devido aos nossos comportamentos. Devido às escolhas que temos feito. De guardar, de esconder, de permanecer, porque tudo isso são decisões. Situações acontecem, problemas surgem, gigantes aparecem, somos atacados. Há dias que nós somos bombardeados. É ou não é? Eu não sei você, mas tem dia que eu tenho que parar, literalmente, eu coloco a mão na minha cabeça e eu digo em nome de Jesus, esses pensamentos malditos, esses ataques demoníacos, sai agora. De tanto ataque. Ninguém é isento de nada, não. Todos nós temos as nossas guerras. E o diabo vai trabalhar de modo violento e permanente, de modo insistente. Para quê? Para roubar a nossa alma. Qual que é o trabalho dele, gente? Roubar, matar e destruir.
Qual que é o seu? Qual que é o nosso trabalho? Não deixar. Mas não é só um não deixar da boca para fora. Não é um não deixar lutando na força do nosso braço. É um não deixar permanecendo com a palavra no nosso coração. Guardando a palavra no nosso coração. Praticando a palavra diariamente. É o que o Senhor diz para Josué que pregamos essa semana. Você vai meditar na palavra de dia e de noite. Guarda. Porque se você seguir esse padrão, essa linha, você será bem-sucedido em tudo. Que é o que nós queremos. Então você vai vendo que sempre tem uma linha. Quando você vai ainda na segunda-feira, eu particularmente gastei um tempão do culto lendo Deuteronômio. Eu li do 15 ao 68. Só li. Foi mais da metade do culto. Mas ali eu deixei claro para quem estava comigo. Eu disse assim, para agora, olha para a sua vida. Se você encontrar resultados que estão semelhantes ao que você leu de Deuteronômio 28, do 15 ao 68, então para agora e organiza. Porque ali vai falar das maldições da desobediência. Que, por sinal, de tempos em tempos a gente tem que parar e ir lá e ler. Opa, peraí. Estou vendo que eu estou vivendo exatamente isso aqui. Qual foi o princípio que eu quebrei? O que eu deixei entrar? Peraí, eu permaneci com a palavra no meu coração? Porque, gente, você há de concordar comigo que uma pessoa que permanece com a palavra no coração tem espaço para mágoa? Sim ou não? Para o rancor? Para a inveja? Para o orgulho? Não. Não tem espaço. Por quê? Porque essa palavra está tomando o coração dela. Essa palavra está dando a ela o entendimento que faltava, a clareza que faltava, o discernimento que não tinha. Eu já encontrei pessoas que, assim, jurou de pé junto para mim que era cheia do Espírito. E a pessoa tinha um bom argumento, sabia convencer muito bem. Mas na mesma conversa, no mesmo atendimento, a pessoa disse que tinha ódio do próprio irmão. Eu olhei para a pessoa e disse assim, opa, peraí. Não, vem cá, acho que a gente não... Você não entendeu algumas coisas aqui. Como que você pode dizer ser cheia do Espírito, mas está com o coração tomado por um ódio, por uma mágoa? Não faz sentido. E ali a pessoa ela quis desconversar, mas por fim... E aí depois foi coisa e coisa... A pessoa tinha mágoas de gente de 10, 15, 20 anos atrás. Eu olhei para a pessoa e disse assim, tudo que você não está cheio é do Espírito. Tudo que o coração não tem, não está cheio é da palavra. Porque quando um coração está cheio, permanece, ele permanece com a palavra, permanece com Deus, Deus permanece com ele. Então isso gera o que? Ousadia, força, isso gera uma fé viva, uma fé poderosa, isso gera amor, perdão, compaixão e vai gerando tudo. Então não tem como eu dizer que o meu coração está assim, cheio de Deus, cheio da palavra, mas eu estou com inveja do irmão aqui. Não, a conta não fecha. E nós precisamos parar e dar nome certo às coisas. Essa é uma palavra que é o Senhor nos despertando mais uma vez. E nos chamando para um nível mais alto. Por quê? Porque o ano não acabou. Dá tempo de produzirmos muitos frutos ainda. E eu creio que uma palavra como essa, ela vem para mostrar para mim e para você que se nós nos posicionarmos, nós podemos gerar mais frutos agora do que nos 11 meses e pouco que passou aí. Eu acredito nisso. Aqui, 8. Quando vocês, olha esse versículo aqui,
quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram, olha isso aqui, que são meus discípulos de verdade. Meu Deus do céu. Vamos repetir esse versículo? Diga, quando vocês produzem poucos frutos, mais ou menos, muitos frutos, diga, trazem grande glória a meu Pai. Quem? Deus. Ó, vamos juntos. Diga, e demonstram que são o quê, gente? Meu Deus do céu. Não tem nem o que explicar. Tem alguma coisa para falar sobre esse versículo? Você entendeu ele? Sim ou não? Meu Pai amado. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós avançamos, quanto mais nós rompemos, quanto mais subimos o nível, estamos deixando evidente o que Deus está fazendo. Porque não tem a ver comigo e não tem a ver contigo. Tem a ver com Deus. Ponto. Não sou eu, não é você, é Deus. Foi o que o Senhor disse a Moisés. Ô Moisés, se alguém perguntar, que Moisés falou, né? Senhor, se perguntar, diga o eu sou, te enviou. Porque ali é o Senhor deixando claro, não tem a ver com você, Moisés, tem a ver comigo. Então assim, é hora de nós crescermos ainda mais. É hora de nós pegarmos esses últimos dias, essas últimas semanas de 2025 e produzirmos como nunca antes. E crescermos como nunca antes. Então, se tem faltado discernimento, cada um de nós podemos parar e ir a Deus dizer, Senhor, me dá discernimento. Porque eu não quero perder o ano. Gente, eu vou dizer por experiência própria. Eu já perdi mais de 10 anos dentro da igreja. Eu sei, eu tenho uma cara de novo, eu sei. Mas eu sou bem vivido. Eu perdi mais de 10 dentro da igreja. Sendo atualizado mais pelo mundo do que por Deus. Sim, a palavra estava sendo pregada para mim igual para você aqui. Mas eu tinha decidido ignorar. Eu tinha decidido deixar, não, isso aí, só estou ali por estar. Foi mais de 10 anos dentro da igreja. Graças a Deus, Deus pôde encontrar algo bom nesse coração ainda e quis me salvar ainda. Mas assim, um dos piores sentimentos que tem é você chegar, então por vários anos, eu chegava dia 31 de dezembro, muitas vezes eu estava focado só nos comes e bebes ali, mas lá dentro eu não podia ignorar uma coisa. Mais um ano eu terminei frustrado. Então aí para tentar suprir não, mas tentar abafar essa frustração, aí ia descontar nas bebidas, ia descontar na vida errada. Mas lá dentro eu sabia, mais um ano perdido. Mais um ano que eu ignorei a palavra. Mais um ano que eu fui um ramo emprestado e a vida só secando. Então, assim, por experiência própria, não aceite passar por isso. E eu sei que você está aqui, eu sei que você não quer, e eu sei que você não vai passar em nome de Jesus. Então pegue a palavra, decida se levantar com muito mais força, porque é hora de nós produzirmos mais agora do que antes. Diga assim comigo com fé, diga, nesse final de ano, eu vou produzir muito mais do que antes. Diga, porque sobre a minha vida há uma graça maior. Diga, eu possuo essa graça maior. Diga, essa unção nova. Diga, esse vinho novo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor, com o seu projeto. Coloca ele no seu coração, por gentileza. Com seus olhos fechados.
Quais são as decisões que nós vamos tomar nessa quinta-feira? O dia já virou 00:02 agora. Mais um dia despontando, mais uma madrugada entrando, mais uma casa firme, que na verdade não pode ser apenas mais uma, mas aquela que tem o poder de mudar a nossa vida. Aquela que tem o poder de mudar a nossa história, aquela que tem o poder de mudar o nosso final de ano. Tomando a decisão que a palavra ela vai permanecer no seu coração. Que você vai colocar a força devida para que essa palavra permaneça. Para que você permaneça queimado. Para que você permaneça cheio. Tome a decisão que, a despeito de qualquer coisa, você não vai ser esse ramo imprestável, que é desligado da videira e seca, não. Mas aquele ramo que está gerando frutos cada vez maiores, crescendo, progredindo, evoluindo, com a palavra no coração escondida, permanecendo cheio do Espírito, permanecendo cheio da palavra. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Pai, aqui estamos nós, Senhor. Meu Deus, nessa madrugada, entrando mais uma madrugada, Senhor, meu Deus, o projeto Casa Firme, e eu creio, meu Pai, meu Deus, como eu creio, que chegou o tempo, Senhor, chegou a hora, meu Pai, chegou o momento, ó meu Deus, de nós produzirmos mais agora do que antes, meu Pai, de nós crescermos mais agora do que antes, de nós avançarmos mais agora do que antes. Eu oro, Senhor, ó meu Deus, e eu declaro, meu Pai, cada pessoa, cada homem, mulheres, jovens, crianças, cheios do Teu Espírito, crescendo, avançando, progredindo, rompendo gloriosamente, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, que ninguém, Senhor, meu Deus, que ninguém permaneça no mesmo lugar, que ninguém permaneça do mesmo jeito, ó meu Pai, que ninguém permaneça com os mesmos resultados, não, Senhor, mas que cada um possa, ó meu Pai, crescer em glória, crescer em unção, ó meu Deus, crescer em poder, crescer no discernimento, crescer na visão, crescer na sabedoria, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, passa com teu sangue sobre cada um aqui agora, Senhor. Meu Deus, levanta um povo forte, levanta, Senhor, homens e mulheres, meu Pai, que estão totalmente, ó meu Deus, ligados a essa videira, ó meu Pai, totalmente dependentes do Senhor. Levanta agora, Senhor, homens e mulheres, meu Deus, que tomaram a decisão, meu Deus, que vão crescer, que vão avançar, homens e mulheres, meu Pai, que tomaram a decisão, Senhor, que não vão terminar o ano do mesmo jeito, não vão terminar o ano da mesma forma, não vão terminar o ano, ó meu Deus, com os mesmos resultados, não, Senhor, meu Deus, nós não aceitamos terminar 2025 no mesmo lugar, terminar 2025, Senhor, na mesma posição, terminar 2025, Senhor, com os mesmos resultados. Deus de Israel, faça uma grande obra, mova os corações e derrama, Senhor, derrama uma unção maior, derrama sobre cada um mais autoridade, mais coragem, mais poder, derrama, meu Pai, sobre cada um aqui agora, ó meu Deus, o novo Espírito, um novo coração, uma nova mente, no nome de Jesus, meu Deus, que cada um, Senhor, possa estar tomando a decisão de estar totalmente ligado ao Senhor, que cada um possa, meu Pai, estar tomando a decisão de estar conectado, meu Deus, que cada um possa tomar a decisão, Senhor, de ser atualizado pelo Senhor, atualizado pela palavra, a palavra que guia, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que levanta, que restaura, a palavra que transforma. Ó meu Deus, que cada um, Senhor,
esteja tomando a decisão nessa noite de estar totalmente ligado, atualizado por essa verdade, uma verdade absoluta, a verdade que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que vivifica, ó meu Deus, que traz energia, que traz uma nova unção, em nome de Jesus, Senhor. A verdade que despedaça todo jugo, ó meu Deus, e que através dessa unção, Senhor, meu Pai, que através dessa palavra, ó meu Deus, seja lá o jugo que essa pessoa tem vivido, a escravidão que ela tem vivido, ó meu Pai, seja lá, Senhor, ó meu Deus, as batalhas, as guerras, os levantes que ela tem enfrentado, eu oro agora para que esses problemas, ó meu Pai, essas situações, essas doenças, misérias, fracasso, ó meu Deus, seja lá o que for, Senhor, que tenha acorrentado a vida dela, que tenha mantido, meu Pai, num estado vergonhoso, sem resultado, sem avanço, sem progresso, eu quebro agora e eu ordeno que saia, em nome de Jesus. Meu Deus, passa com teu sangue sobre cada um de nós, Senhor, e que em nome de Jesus, cada um seja tomado por uma unção nova agora. Uma unção maior, Senhor. Meu Deus, que vai levar ela a produzir, que vai levar ela a crescer, que vai levar ela, Senhor, a dar um resultado explosivo nesses últimos dias desse ano, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que cada um seja alcançado por essa unção, que leva ela, meu Deus, a produzir, a ter um resultado, Senhor, que ela não teve nesses últimos meses, mas ela terá nesses últimos dias de 2025, Senhor. Eu creio nessa unção. Meu Pai, eu tomo posse para a minha vida, Senhor. Eu agarro com a força da minha vida. Meu Deus, que nesses últimos dias desse mês, desse ano, nós vamos produzir, nós vamos frutificar, nós vamos crescer, avançar. Oh, meu Deus, o que nós não crescemos nos últimos meses, eu creio, Senhor, que nesses últimos dias nós cresceremos, iremos produzir, iremos avançar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nessa unção, Senhor. Eu possuo essa unção. Eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo, Senhor. E eu declaro, meu Pai, que essa casa firme seja um divisor de águas na vida de cada um, Senhor. Eu declaro, meu Pai, que esse dia seja um dia de, meu Pai, definidor, Senhor. Um dia, meu Pai, que está nos levando, ó meu Deus, há resultados maiores, um dia que está nos levando, Senhor, ó meu Pai, a um progresso maior, a um avanço maior, a rompimentos maiores, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada um, meu Deus, que essa casa firme fique marcado, Senhor, como o início de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova estação. Senhor, nos dê discernimento, nos dê clareza, Senhor. Meu Pai, nos ajuda a enxergar, que nada seja um empecilho, que nada seja um embaraço. Meu Pai, que nada seja um impedimento do Senhor derramar essas bênçãos em nossas vidas, do Senhor confiar essa unção nova, em nome de Jesus, Senhor. Que nada seja um impedimento para nós desfrutarmos dessa vida poderosa que o Senhor tem para cada um de nós. Eu abençoo cada um, Senhor, com um nível maior de discernimento, de clareza, de profundidade, um nível maior, Senhor, de unção, que nenhum de nós venhamos sair daqui, meu Deus, indiferentes do que nós ouvimos, do que nós recebemos, Senhor. E eu profetizo, meu Pai, que cada um que está aqui vai lembrar desse dia e vai dizer, aquele dia, eu possuí aquela unção. Eu estou chegando hoje, 31 de dezembro, e eu tenho uma certeza, eu produzi muito mais nesses últimos dias do que eu produzi nesse ano todo. Eu profetizo que cada um aqui, Senhor, meu Deus, contará testemunhos gloriosos. Eu declaro, Senhor, meu Pai, cada um sendo tomado por uma graça maior, por uma unção maior,
dando a ela energia, agilidade, destreza, dando a ela, Senhor, criatividade, poder de influência, dando a cada um, meu Pai, uma unção muito maior, fresca, superior, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu tomo posse que nós contaremos grandes testemunhos, porque fomos tomados por uma unção que está nos levando a produzir muito mais agora do que antes. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque eu sei, Senhor, que serão dias gloriosos, poderosos, dias extraordinários. Em nome de Jesus, eu ligo cada oração, meu Deus, cada clamor, cada pedido aqui na terra, para que sejam ligadas no céu, Senhor. Obrigado por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.